No meio cristão, é comum as pessoas confundirem os termos conversão e o novo nascimento. Tantas são as pessoas que me têm consultado se existe uma diferença entre esses dois termos. É por essa razão que eu fiz este vídeo para poder tirar de uma vez por todas essa dúvida. E tudo isso farei com base nas Sagradas Escrituras. E para evitar que este vídeo seja muito longo, eu dividi-o em duas partes. A primeira parte é esta e a segunda parte há de aparecer aqui ao meu lado no final deste vídeo. É só clicar nele para ter todo o conteúdo completo acerca deste assunto. Subscreva-se neste canal, ative o sino das notificações e clique no like, porque isso nos motiva a trazer mais conteúdos para lhe ajudar a entender a Bíblia Sagrada de maneira mais fácil. Então, vamos ao que interessa. Vamos começar pelo termo conversão. O que é conversão? Podemos definir a palavra conversão como o ato de mudar a direção espiritual, mudança de crença ou comportamento, abandonando o pecado e voltando para Deus. Então, quais são as características da conversão? A conversão tem como características, primeiro, o reconhecimento do pecado. Antes de se converter, a pessoa primeiro reconhece o seu estado de pecado e a necessidade do perdão de Deus. Esse reconhecimento é fundamental para o arrependimento. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o reconhecimento do pecado é uma das características da conversão e é um dos principais passos para a conversão. A segunda característica da conversão é o arrependimento. O arrependimento é a mudança da mente e do coração que leva à mudança do comportamento. É sentir tristeza do pecado e decidir não continuar nesse caminho. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A terceira característica da conversão é fé em Jesus Cristo. A conversão envolve também crer em Jesus como Filho de Deus e como Senhor e Salvador. É confiar na obra redentora de Cristo na cruz. Vamos ler o livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a fé em Jesus Cristo é uma das características da conversão e é uma das principais, pois se não tiver fé em Cristo, então ainda não se converteu ao cristianismo. A quarta característica da conversão é a decisão de seguir a Cristo. É importante perceber que a conversão não é apenas um sentimento, mas é uma escolha, uma decisão consciente da pessoa de seguir ao Senhor Jesus Cristo e seguir os seus ensinamentos. Vejamos como o próprio Senhor Jesus Cristo disse no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. No entanto, converter-se ao cristianismo é necessário uma decisão própria. E isso não é só para o cristianismo, para todas as religiões é necessário ter uma decisão própria para poder se converter a essa religião. A quinta característica da conversão é a transformação da vida. A verdadeira conversão resulta em uma mudança visível no estado de vida da pessoa. Ela começa a refletir os valores e princípios do reino de Deus. Vamos ler a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Um exemplo de uma verdadeira conversão foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. De um assassino dos seguidores de Cristo para se tornar um apóstolo de Cristo e defensor da fé cristã. Agora, de forma rápida, vamos falar dos passos da conversão. Antes de irmos para os passos da conversão, eu gostaria de lembrar a você para se subscrever no canal e ativar o sino das notificações e clicar no like deste vídeo. Amém? Então, vamos ao assunto. O primeiro passo para a conversão é o chamado de Deus. Aqui, o Espírito Santo convence a pessoa de que está no caminho errado e mostra-lhe a necessidade da salvação. Vamos ler o livro de João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, o primeiro passo da conversão é esse. A pessoa é chamada por Deus para estar com Cristo. Ninguém por si só se converte. Qualquer pessoa para se converter é necessário receber um chamado. Isto é, todos aqueles que se converteram tiveram o chamado de Deus.
O Espírito Santo trabalhou nisso, convencendo a pessoa de que está no caminho errado e mostrando a esta pessoa a necessidade de ser salvo. O segundo passo da conversão é a confissão dos pecados. Neste passo, a pessoa admite os seus erros diante de Deus. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O terceiro passo da conversão é o batismo, como um sinal externo. O batismo é frequentemente visto como um símbolo da conversão, uma representação pública da nova fé. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 8, versículo 36 até 38. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: "Olhem, aqui há água. Que me impede de ser batizado?" Disse Filipe: "Você pode, se crer de todo o coração." O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Neste caso, o batismo serviu de símbolo para a conversão do eunuco. O quarto passo é a nova vida em Cristo. Após a conversão, a pessoa é chamada a viver uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de dedicação à obra de Deus. Vamos abrir a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, a conversão é um processo espiritual profundo que envolve reconhecer o pecado, arrepender-se, crer em Jesus como Senhor e Salvador e decidir seguir a Cristo e os seus ensinamentos. A conversão é marcada por uma transformação genuína na vida da pessoa. Até aqui, eu creio que os irmãos perceberam acerca da conversão. Agora vamos falar acerca do novo nascimento. É só clicar neste vídeo aqui que eu vou explicar com detalhes o que é isso de novo nascimento para conseguir diferenciar com a conversão. Por favor, não se esqueça de se subscrever se você ainda não é inscrito.